Bom dia, crianças. Mais uma vez aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. E antes vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Te peço, ó Pai querido, que você esteja trazendo ensinamentos dos altos céus aos nossos corações. Nos ensina, Pai, a praticar a sua palavra em nome de Jesus. Amém. E a nossa lição de hoje traz o título assim: Tempo com Deus. Será que nós estamos tendo tempo para com o nosso Deus? E eu gostaria que vocês guardassem esse versículo aqui nos coraçõezinhos de vocês, ó. Esse vai ser o nosso versículo para memorização. Que a palavra de Deus nos diz assim, ó. Lá em Tiago 1:22, nos diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a palavra do Senhor nos dá essa instrução de que nós devemos tornar praticante da palavra, não ficar somente ouvindo. E o motivo da gente estar aprendendo essa lição de hoje é saber que o nosso corpo, nós temos necessidade de comer para matar a nossa fome. E assim também nós devemos ter necessidade de alimentar a nossa alma. E alimentar a nossa alma através da palavra do Senhor, orando, observando os ensinamentos dele, né? E cada vez que nós aprendermos uma história, nós praticarmos aquilo que Deus tem para nós assim estaremos alimentando a nossa alma. E eu gostaria muito de colocar os outros versículos aqui para vocês irem memorizando também. Tem um outro versículo da palavra do Senhor que está lá em Salmos. Salmos 1:2. Olha que nos diz lá em Salmos 1:2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Prazer nosso tem que estar sempre buscar a palavra do Senhor, né? E meditar nela. Esse meditar dia e noite não é que a gente tem que estar com a Bíblia a noite toda, lendo a palavra do Senhor. Aquele versículo que nós lemos durante o dia, à noite, quando a gente for dormir, a gente lembra dele também, né? E quando a gente acordar também, acontece isso, da gente acordar à noite e lembrar de uma história que nós já ouvimos, lembrar de um versículo bíblico que nós já ouvimos falar, né? Assim também nós estamos observando a palavra do Senhor. E um outro versículo também que eu gostaria que vocês guardassem, está lá em Josué, ó. Olha, Josué, que nos diz assim, Josué 1:8, que nos diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós devemos falar sempre da palavra do Senhor, né? Lembrar das histórias que nós já ouvimos aqui, aquelas histórias lindas. E se tiver algum colega perto de nós, ou alguém, ou um tio, uma tia, nós contarmos para ele aquilo que nós aprendemos na escola dominical, né? Aquilo que nós sabemos, que nós já ouvimos da palavra do Senhor. E um outro versículo também, que eu gostaria que vocês guardassem no coraçãozinho de vocês hoje, está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, perdão. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Nós temos que abandonar o jeito de falar mentira, a vontade de ficar falando mentira, a deixar de fingir,
deixar de ter inveja e deixar de criticar os outros. A palavra de Deus nos ensina assim, o que é certo, né? Deus não quer que a gente fique sendo uma pessoa mentirosa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que só quer o mal dos outros. Então, que vocês guardem esses versículos nos corações de vocês. Vocês podem estar pedindo o pai, a mãe de vocês para estar lendo depois cada um desses com vocês, tá? E guardando no coração de vocês esses 4 versículos de hoje. E eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês para vocês entenderem melhor o que Deus quer para nós através desses versículos. Aqui eu tenho uma pedra e aqui tem uma vasilha com água. E aqui uma pedra. Se eu colocar essa pedra dentro da água, ela vai molhar. Ela vai molhar por fora. E se eu pegar uma toalha secar, logo ela está seca, ó. De novo, está seca. E eu gostaria que vocês imaginassem que essa pedra é uma pessoa. E essa água que está aqui dentro dessa vasilha é a palavra do Senhor. Essa pessoa pedra, coração de pedra, ela vai na igreja, vai ouvir a palavra do Senhor, vai sair de lá, vai ter a oportunidade de ouvir, né? E sair de lá do mesmo jeito, ó. A palavra do Senhor não entrou dentro dela. Se eu quebrar a pedra aqui dentro, está seca. Não entrou água aqui dentro, não, quer dizer que não entrou a palavra do Senhor aqui dentro. E aqui eu tenho um giz. Vamos imaginar também que esse giz é uma pessoa. Essa pessoa vai na igreja ou tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ouviu a palavra, escutou a palavra e guardou no coração. Só que guardou só para ela. Aqui, ó, o giz não tá nem pingando água. Se eu apertar com uma pedra, né, não sai água, mas tem água aqui dentro. A pedra já não ficou água dentro. Aqui dentro do giz está cheio d'água. Só que se eu apertar, ó, não vai sair. A água está tudo aqui dentro. Então, essa pessoa ouviu a palavra e guardou no coração dela e pronto, não fez mais nada. Não sentiu necessidade nenhuma de mudar, não sentiu necessidade nenhuma de espalhar a palavra do Senhor. Essa pessoa giz, ela está só ouvindo, não está praticando a palavra do Senhor, como diz o versículo de Tiago, né? Tornai-vos, pois, praticante da palavra do Senhor. E aqui eu tenho uma esponja, ó. Vamos imaginar que essa é uma pessoa também. Essa pessoa foi na igreja, ou ouviu uma história bíblica, foi lá, escutou e guardou a palavra no coração dela, encheu da palavra do Senhor, ó. Tá cheia d'água, ó, tanto por fora, eu posso colocar a mão aqui que eu vou molhar, vou sentir que tá molhado. E também reteve a palavra, quer dizer, segurou a palavra do Senhor no coração, e se apertar, ó, vai sair água. Então quer dizer que essa pessoa está cheia do Espírito Santo, ela encheu-se da palavra do Senhor. E se eu sacudir essa esponja, vai sair água para tudo que é lado. Então essa pessoa esponja não só ouviu, como guardou no coração, como ela também sentiu vontade de ensinar a palavra, passar aquilo que aprendeu da palavra do Senhor para outras pessoas, não só falando, mas também dando um bom exemplo. Então nós temos que ser como a esponja, que ela, esponja molha, ó, sai molhando tudo que ela vê. Se a gente apertar, vai ficar saindo água até, né? Então a palavra do Senhor nos diz isso, né? Que nós devemos não cessar de falar da palavra do Senhor, né? Como diz o versículo aqui, não cesses de falar do livro da palavra do Senhor. E também que nós não nos tornamos apenas ouvintes da palavra do Senhor. Tiago 1:22, né? Não devemos nos enganar a nós mesmos. Aí eu pergunto para vocês, será que é fácil ler a Bíblia? Não, não é muito fácil. Se nós estivermos lendo a Bíblia de maneira errada, nós não vamos achar fácil mesmo. Mas aqui tem umas instruções para vocês, ó. Primeiro, antes de ler a Bíblia, o que devemos fazer? Primeiro, devemos orar. Orar e pedir a Deus que dê entendimento naquilo que a gente vai ler, né? Orar primeiro antes de ler a Bíblia. Depois que a gente
orar, nós vamos ler a palavra do Senhor. E lendo a palavra do Senhor, tem palavras que a gente não entende de jeito nenhum, né? Então, o que devemos fazer? Pegar um caderninho, um lápis e anotar as palavras difíceis que nós não entendemos e procurar no dicionário o significado daquela palavra, ou perguntar para o pai, a mãe, ou uma pessoa que entende a palavra, né? Perguntar para o pastor, uma pessoa que sabe mais do que a gente possa explicar, e anotar no papel e depois voltar a ler a palavra do Senhor, já com o significado daquela palavra que nós não entendemos. Ler de novo já sabendo o que significa, né? E depois de lermos, nós devemos pensar naquilo que nós acabamos de ler. Pensar se Deus teve uma palavra de ânimo ou uma palavra de correção, né? Porque às vezes também, quando nós lemos a Bíblia, Deus tem uma palavra para nos corrigir, um puxãozinho de orelha, né? Então, a gente deve pensar naquilo que nós lemos e tentar melhorar, né, cada dia. E depois que nós fizermos tudo isso, orar, ler, procurar o significado, pensar, nós devemos orar novamente, agradecendo a Deus pela palavra que Ele nos trouxe, né? Agradecer a Deus pelo ensinamento que Ele nos trouxe. E depois, por último, praticar a palavra do Senhor. Praticar a palavra quer dizer, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar, eu devo fazer o possível, praticar para buscar sempre fazer o melhor, né? Sempre estar fazendo, sempre a vontade do Senhor, sempre estar cada dia mais perto do Senhor. Então, esse é o jeito correto da gente ler a Bíblia, não é pegar e ler de qualquer maneira. Primeiro nós devemos orar, meditar na palavra, pensar, procurar o significado, orar agradecendo e depois praticar. E aqui tem uma dica muito interessante para vocês, da forma como vocês poderiam começar a ler a Bíblia, ó. Aqui nos diz assim: primeiro, vocês podem estar lendo os evangelhos, né? Comecem pelo evangelho de Marcos, porque é o menor da Bíblia, né? O menor dos evangelhos. Depois, vocês dêem uma chegadinha lá no Antigo Testamento e descubram a forma maravilhosa como Deus criou o mundo. E nós já até ouvimos história aqui da criação de Deus, né? Deus criou o mundo, descansou, tudo mais. E isso está lá em Gênesis, no livro de Gênesis. E depois, vocês podem estar lendo em 1º e 2º Samuel para acompanhar a história do rei Davi, né? O rei Davi, que teve aquelas histórias maravilhosas, teve aquele amigo dele, o Jonatas, né? Teve umas histórias lindas, não só matou Golias, né? Mas também que ele fez muitas coisas boas. E depois vocês podem estar indo lá para o livro de Salmos, né, que Davi também escreveu o livro de Salmos. Então, assim vocês vão tendo aquele gosto sempre de estar procurando as histórias, né, procurando conhecimento e assim aprendendo as histórias verdadeiras e tendo um dia a dia mais com Deus, né, um dia a dia mais achegado a Deus. Essa é a nossa história de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa forma que nós devemos orar, buscar a palavra do Senhor, e também sobre os versículos que Deus nos deixou nesse dia, né? Que nós não tornemos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra do Senhor. E assim sendo, assim que nós praticarmos a palavra do Senhor, nós vamos ter mais gosto, mais vontade de aprender da palavra, né? Vamos orar agradecendo a Deus por essa lição de hoje. Deus amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor Deus, por esses ensinamentos que o Senhor nos trouxe. Quero muito te agradecer, porque a cada dia o Senhor nos traz, ó Pai, conhecimento da sua palavra. Ensina-nos a observar a cada dia. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.